Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde falamos sobre investimentos em imóveis, especificamente sobre imóveis em leilão. Para isso, a gente trouxe um casal que é especialista nessa área. A Bárbara e o Thiago são fundadores da empresa Alck Investimentos Imobiliários. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar o conhecimento de vocês conosco. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Breno. Legal. Junto comigo apresentando esse podcast está o Rodrigo Garcia. Ficando figurinha carimbada aqui nesse podcast. Adoro quando eu sou convidado aqui pelo pessoal para fazer parte desse bate-papo, porque sempre sai muita coisa boa. Quero agradecer mais uma vez a presença da Bárbara e do Thiago, que são dois especialistas aí nessa área e vão dar uma aula para a gente hoje. Bom, bacana. Queria saber como que começou essa empresa em investimentos em leilões imobiliários. Algo bem específico, não é tão comum no dia a dia, né? Mas é um assunto que está bem quente no mercado. Olha, a ideia de investir em leilões veio principalmente por nós já sermos do mercado financeiro. Então, o Thiago tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, eu estou há mais de 4 anos nessa área. E a intenção foi justamente diversificar o nosso próprio patrimônio. A intenção de trazer uma rentabilidade melhor para a nossa própria carteira. O mercado ele passa aí por dificuldades, então quem investe tanto em renda fixa começou a ter uma dificuldade ali ano passado, meados ali de 2023, a taxa começou a cair. Quem investe em renda variável, o cenário econômico começou a dificultar também, então a rentabilidade para o investidor não estava legal. Então como que a gente vai rentabilizar melhor esse patrimônio? Conhecemos um pouco sobre leilão, achamos muito interessante e vamos começar então comprando para a gente, né? Vamos fazer a primeira arrematação para ver como é que funciona. A gente teve uma surpresa muito positiva, né, de conseguir investir em imóvel. Todo mundo fala, investir em imóvel é legal, investir em imóvel é muito interessante, mas quando você compra em mercado tradicional, o desconto acaba sendo muito pequeno, ou quando você compra para alugar, a rentabilidade também é pouco atrativa. Através dos leilões, a gente consegue comprar com desconto excepcional e rentabilizar muito acima do que o mercado tradicional de investimentos traz para a gente. Une ali o útil e agradável. Unimos então, né? o útil ao agradável. Rentabilidade, crescimento de patrimônio, eu acho que é o que todo investidor procura, Com né? segurança, né? Legal. E aí o Thiago, onde que entra nessa história? Eu entro para complementar a atividade de arrematação. A parte da Bárbara é fazer a busca dos imóveis, fazer a arrematação. E a gente chegou ali a um consenso que a gente precisava ter o processo completo para o cliente. Isso veio até de um feedback de um cliente nosso, que estava buscando arrematar os imóveis, e ele falou, se eu tiver que fazer reforma, se eu tiver que contratar corretor de imóveis, se eu tiver que vender o imóvel, eu não vou nem arrematar, porque eu não tenho tempo, não tenho experiência para fazer isso. Então a gente criou uma segunda etapa dentro da empresa, que é a área de reforma e venda dos imóveis. Então, após a arrematação, o cliente pode contratar, opcionalmente, a parte de reforma e venda do imóvel, que a gente cuida de tudo. Contratação de profissionais, a compra de material, o acompanhamento da obra e depois anuncia esse imóvel para vender para o consumidor final. Bom, legal. Então, inicialmente, vocês buscaram o mercado de leilão para investir o patrimônio próprio de vocês. E aí, quando vocês olharam para esse mercado, vocês viram que existia um gargalo ali de pessoas que ou não entravam no mercado porque tinham medo e não sabiam como cumprir o processo todo, ou até sabiam, mas não tinham tempo, como o Thiago falou, ou não tinham o desejo de lidar com todas essas etapas do processo. Isso. Quando a gente começou arrematando para nós mesmos, a gente entendeu que para arrematar, a gente precisava entender o processo de arrematação. É complexo, né? Não somos advogados, então não somos pessoas especializadas na lei ou no jurídico. E um processo de arrematação, ele envolve muito da letra da lei, que precisa ser entendida. Só que só comprar não resolve. A nossa intenção é ter lucro. E como que o investidor faz lucro? Ele compra e vende, ele tem que realizar esse investimento, né? Então, o que a gente percebeu, não adianta, até para nós mesmos no início, a gente vai comprar, ok, só que como que a gente faz para transformar esse imóvel em dinheiro? Eu quero que ele vire dinheiro. Eu preciso reformar, eu preciso recolocar esse imóvel no mercado
de uma forma atrativa para que eu consiga vender ele de uma forma mais fácil. Eu preciso ter liquidez de venda. Eu também não quero imobilizar meu patrimônio. Eu não quero colocar um valor num imóvel que vai ficar no mercado 5, 6 anos até eu conseguir vender. Então, a gente começou a pensar como a gente faria isso com os nossos próprios imóveis, né, arrematados. E a gente conseguiu fazer essa subdivisão. Eu fiquei ali fazendo toda essa parte de análise, né? Me especializei nisso, fiz um curso jurídico mesmo, uma mentoria especializada, que ensina todo esse passo a passo de análise. E o Thiago veio aí para complementar esse outro passo da esteira, em que ele traz toda a parte de reforma e venda desse imóvel. A nossa intenção não era fazer disso um negócio inicialmente. Eu ia perguntar isso. Como que isso virou uma ideia de negócio? Por pedidos externos. Então, a gente tinha ali, começou a participar desse mundo, então a gente, quando entra numa coisa nova, né? todo mundo, nossa, que legal, que interessante, como é que vocês fazem? E a gente explica o passo a passo, ou todo o conhecimento, a gente começou a estudar sobre isso em 2023, né? Então, foi mais de um ano ali todo só de estudo, para conseguir entrar nisso com segurança, com o nosso próprio dinheiro. O pessoal, nossa, mas é super complexo, eu morro de medo, e aí, se tiver ocupado? São várias questões que as pessoas trazem. E como a gente viu que o processo ele é complexo, mas é possível, as pessoas, nossa, então faz para mim? Você não vê para mim como é que faz isso aí? Arremata para mim. Vamos entrar junto? Vamos entrar junto? O processo é complexo, mas se feito com cuidado e diligência, ele funciona muito bem, né? Então, a gente falou, olha, nós já estamos no mercado financeiro, já trabalhamos com investidores. Por que não colocar o leilão de imóveis como uma possibilidade de diversificação para a carteira de clientes? Né? Os clientes eles já investem hoje no mercado tradicional ou em imóveis de uma forma tradicional, comprando a mercado ou então através de imóveis na planta. Já está meio culturalmente... culturalmente. Quer comprar imóvel? Compra na planta. Né? Por quê? Por que o investidor gosta de comprar na planta? Porque ele não tem trabalho. Ele vai lá, ele faz o investimento, a construtora levanta o prédio, entrega pronto e você só tem que colocar na mão do próprio corretor ali para vender. É isso que o investidor gosta, né? Que ele não ganha dinheiro assim fazendo todo esse operacional. Ele tem a empresa dele. Ele quer o quê? Rentabilizar esse patrimônio que ele construiu. Então, a gente viu que tinha um nicho de mercado aí em que a gente conseguia transformar esse imóvel realmente em um ativo financeiro. Se a gente conseguisse atuar de ponta a ponta, onde o cliente ele entra realmente fazendo o pagamento, né? O investimento de todas as coisas. Investimento que a gente fala assim, diferente de uma carteira de investimentos, o cliente ele não manda o dinheiro para nós. Nós não fazemos a gestão do dinheiro dele. O dinheiro fica com ele. Faz a gestão do processo. A gente faz a gestão do processo e ele executa os pagamentos. E esse é o trabalho do cliente, é executar pagamentos. Porque do início ao fim, há algo que atua trazendo para o cliente transparência, segurança, e ele consegue acompanhar todo o processo até a venda e o retorno desse dinheiro multiplicado. Muito legal. E falando um pouquinho do processo, né? Parece que é muito simples você comprar um imóvel de leilão. Bom, tá lá no site, se cadastra, dá um lance, comprou o imóvel é seu. Mas, pelo que eu entendi, não é bem assim. Será que é seu mesmo? Né? Tem várias etapas no processo, desde essa participação até o imóvel ser seu de fato. Queria entender um pouco quais são essas etapas do processo e como que a ALC atua em cada uma delas, atendendo o cliente. Perfeito. Comprar é muito fácil. Com um clique você comprou. Né? Esse é um perigo às vezes, né? Nossa, é tão fácil que é perigoso. Se você vai ter lucro com isso, é outra história. Se você realmente vai ter a posse do imóvel, é outra história. Né? Comprar, todo mundo pode comprar. Entra aí no site da Caixa, Meus Imóveis, né? Buscar Imóveis Caixa, dá o lance e aí boa sorte com o restante do processo. O que não falta é imóvel para arrematar. O que não falta é imóvel para arrematar. Até fazendo um adendo a isso, só para vocês entenderem um pouquinho de oportunidade de mercado, a gente viu o mercado de leilão passar por uma transformação muito grande nos últimos anos. Antes da pandemia, se a gente for pensar no momento pré-pandemia, os leilões eles eram muito restritos a quem realmente conhecia esse processo, esse mercado. Principalmente advogados e pessoas que trabalhavam dentro de fóruns, porque isso acontecia de forma presencial. Você precisava ir ali até o balcão do fórum, puxar ali um papel onde estavam as opções de imóveis para leilão, e quem não tinha esse conhecimento ou esse acesso nem sabia o que estava acontecendo. Então, muita oportunidade, com certeza, foi aproveitada pelos que conheciam, mas a grande população não fazia ideia de que isso existia, né? E que existia essa chance de aproveitar.
Depois da pandemia, a gente passou por um processo global de digitalização. Então, não foi só, né, no setor de imóveis, de leilões, como no mercado como um todo. E os leilões também precisaram passar por esse processo. Você não podia mais estar em uma sala fechada com pessoas participando de leilões, de licitações, né? Isso foi para a internet. Como tudo que vai para a internet, isso vira acesso. E as pessoas começaram a conhecer. Então, hoje, eu acho que todo mundo aí já ouviu falar de leilão, né? Ou a gente está muito fechado numa bolha do leilão, ou realmente tem muita gente falando de leilão, porque isso é uma informação que foi disseminada e as pessoas estão curiosas, elas querem aproveitar, né, esse mercado. Como a gente sabe, a Caixa é a maior instituição financiadora de imóveis do país, então, consequentemente, é o banco que também mais retoma imóveis, como é a que mais vende, é a que mais sofre inadimplência e é a que mais retoma esses imóveis. Para vocês terem um comparativo de mercado, em 2022, a Caixa ela conseguiu realizar a arrematação de aproximadamente 9 mil imóveis. Em 2023 foram 26 mil. No primeiro semestre de 2024 foram 44 mil unidades arrematadas. Só falando de Caixa Econômica Federal, que é um dos veículos. Eu vi que a expectativa para esse ano é dobrar esse número. Exatamente. Né? E a gente fala, nossa, mas o que se deve, né? O fato do mercado ter dado esse boom de arrematação. Primeiro pelo conhecimento e digitalização desse processo, que na internet agora é muito mais fácil. Antes eu não sabia que existia. Agora eu sei que existe. Posso fazer merda? Posso. Mas tá lá, posso tentar minha sorte e comprar um imóvel. Mas também porque pós-pandemia a gente passou, principalmente no mercado aqui nacional, por um processo de endividamento muito grande das famílias. Então, as famílias que assumiram ali, pré-pandemia, a gente chegou nas menores taxas existentes do mercado brasileiro, na taxa de renda fixa, taxa de Selic. Então, os financiamentos estavam relativamente mais baratos. Muitas famílias assumiram esse endividamento, fizeram financiamentos. Consequentemente, com a piora um pouco da economia do país, essa taxa foi aumentando, as parcelas, consequentemente, aumentando também, e as famílias, uma hora, não deram mais conta de arcar com essa dívida. Até porque, né, a inflação disparou, tudo fica mais caro, Ficou a pessoa mais come caro. E deixa de pagar Exatamente, o é uma questão financiamento, de né? prioridade, né? Então, muitas vezes as famílias, quando elas fazem esse tipo de financiamento, ou elas não conhecem, ou elas não leem o contrato e tal, e veem que aquela dívida que ela está assumindo está atrelada à taxa de juros. E no momento que a taxa de juros sobe, as parcelas consequentemente sobem também. Né? Então, as pessoas enfrentaram uma dificuldade muito grande, até pela perda do poder econômico, pela perda dos empregos. A pandemia foi uma época de demissão em massa, muitos negócios fecharam. Então, as pessoas que estavam em uma situação relativamente confortáveis a ponto de, nossa, vou adquirir um imóvel, elas saíram dessa situação financeira, né? Tanto o poder de compra que elas tinham, o poder de salário mesmo que elas contavam mensal, tanto pelo valor da parcela que foi sendo reajustado nesses anos. Então, a gente vê muitos casos de lançamentos que foram realizados ali em 2020, 2021, né? Então, imóveis que foram comprados na planta, a pessoa começou a fazer esses pagamentos. Quando o imóvel foi entregue, a pessoa ela perdeu ele de 3 a 4 meses. Então, a pessoa não chegou, às vezes, nem a tomar posse, porque ela não dava conta mais de pagar esse financiamento até antes das chaves serem entregues, né? Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar a respeito disso que você está dizendo é que o leilão, nesse caso, ele não é um vilão, né? Ele é alguém que vem ajudar aquela família que, por todas as razões que você disse, não conseguiu cumprir com o compromisso que ela tinha assumido, né? E aí o leilão, o arrematador, ele vem ajudar a família a quitar aquela dívida, enfim, né? Isso. Vamos falar um pouquinho disso? Que é interessante porque tem muita gente que fala, nossa, você arrematou o imóvel de leilão, você não tem dó da família que perdeu o imóvel, você é o vilão. A gente já viu até posts... Malvadão, né? Burguês, safado. Não é isso. É porque, realmente, quando você adquire um imóvel, principalmente em caráter de financiamento, falando aqui dos imóveis que são retomados por falta de pagamento de dívida, esse imóvel, primeiramente, ele não é da pessoa. Né? Então, a gente viveu um passado em que o Brasil passou por um período em que os imóveis, quando financiados, eles eram patrimônio do comprador. E o banco,
quando ele precisava retomar esse imóvel por inadimplência, ele precisava entrar com processo judicial. Então, para o banco, era muito difícil retomar esse imóvel. Imagina se eu empresto dinheiro para 100 mil pessoas e todas elas resolvem dar o calote. Você descapitaliza e chega a quebrar um banco. Né? Então, como que eu vou emprestar dinheiro para as pessoas que querem pagar, que estão de boa fé e boa vontade para adquirir esse imóvel, se eu tenho um monte de pessoas devendo? Né? Então, esse processo, que foi até uma alteração na lei que ocorreu lá, não lembro o ano exato, meados de 1970, 80, ele veio para transformar e trazer a alienação fiduciária de uma forma que ficou mais seguro para os bancos emprestar dinheiro. Então, se hoje é muito mais fácil para que a gente possa comprar, é porque é mais fácil para o banco retomar a propriedade. Então, a gente tem um cenário em que o imóvel ele não é do comprador, né? Da pessoa que faz esse financiamento, até que ela quite a última parcela. Então, hoje é muito mais fácil retomar. Você não pagou X parcelas que estão determinadas ali em contrato, o banco ele pode somente ir até o cartório, né, oferecer ali a oportunidade de quitação desse contrato. Lembrando que o leilão é o último recurso. Né? Então, ninguém perde o imóvel porque não pagou a mensalidade por um mês. Então, o banco ele tenta acordo, ele tenta renegociação, ele te procura de diversas formas para que isso seja quitado. Não foi quitado, ele parte para a consolidação da propriedade, que é retomar esse imóvel. Retomando esse imóvel e vendendo no leilão, o banco se capitaliza novamente, porque o banco não é imobiliário, ele não quer ter imóvel, ele precisa ter caixa. Certo. E ele usa esse valor para que ele financie imóvel para quem realmente está a fim de adquirir um imóvel e pagar por ele. E essa família que está com problema financeiro, que não conseguiu honrar, recebe ali o que é devido para ela, né? Então, se ela tem uma dívida, essa dívida vai ser paga, né, por esse leilão e o restante volta para ela, né? E ela se livra daquela dívida. Isso, depende muito do caso, né? Dessa conta que é feita. Isso a gente chama de sobejo, né? Quando o valor da arrematação é superior ao valor da dívida, se sobrar um dinheiro ali após o pagamento de todos os custos, sim, isso é de direito, né? De ser devolvido para o ex-proprietário do imóvel. Então, quando acontece, ele tem realmente direito a receber alguma coisa, mas o que a gente vê, até em vários casos que a gente tem de desocupação de imóvel, em que a pessoa perdeu o imóvel, em que essa pessoa, ela até nos agradece, né? Fala assim, até parece que a pessoa perdeu o imóvel e agradeceu. Não é que perdeu o imóvel e agradeceu, é que ela perdeu o imóvel porque ela passou por um momento de dificuldade. E ela está com uma dívida, né, de centenas de milhares de reais ali, e ela tem uma dívida muito alta que ela não tem condições de pagar e a vida dela travou. Ela está no Serasa, ela não consegue um crédito, ela não tem um cartão de crédito, ela não consegue, às vezes, ali, um respiro de um cheque especial no banco porque ela está com restrição. Então, você trava a vida financeira ali de uma família, e quando você tem esse imóvel retomado pelo banco, esse imóvel vai a leilão, o leilão ele dá quitação. O leiloeiro, né, a instituição financeira, ela dá quitação para essa pessoa. Olha, a partir de agora, o imóvel é meu, e você está livre. É zerada essa dívida. Seu nome sai do Serasa. Então, a pessoa ela tem a chance de recomeçar. É quase uma libertação. É uma libertação. A pessoa, você volta a respirar. Exatamente. Eu me livrei desse pepino. Comprei, não consegui assumir. Infelizmente, não deu certo, mas agora eu posso recomeçar. Eu posso me reestruturar, me reerguer e, quem sabe, já fazer futuramente uma nova aquisição, de uma forma mais estruturada, um valor que caiba ali no bolso, né, que eu consiga pagar tranquilamente. Legal, muito bom. Legal. E então, as etapas do processo, você ficou me devendo a resposta. Queria perguntar de novo, quais são as etapas de todo o processo do leilão? E se puder também falar um pouco de como a ALC ajuda o arrematador, né, o cliente, em cada uma dessas etapas. Legal. Para a gente adquirir um imóvel, a gente precisa analisar muitas coisas, né? Eu vou falar direto como a gente trata aqui com os investidores, né? A maioria dos nossos clientes hoje são investidores. Não que você não possa contratar algo para comprar uma moradia através do leilão. Estamos aqui para ajudar vocês também. Fiquem à vontade. Mas a maioria realmente dos nossos clientes são investidores. Então, a primeira etapa do processo é realmente definir com o cliente os parâmetros, né? Então, o que ele busca? Qual a região que ele busca um imóvel? Até que valor ele está disposto a investir nisso? E qual a rentabilidade que ele espera de retorno nesse projeto, né?
Tendo em vista isso, a nossa equipe ela começa a buscar oportunidades dentro desses parâmetros que são selecionados. A gente cria uma lista de oportunidades para o cliente que são pré-filtrados, né? Então, essa primeira lista ela vem filtrada para ver se aquele valor de mercado está pelo menos próximo da realidade, não é feita ainda nessa etapa uma análise aprofundada. Essa lista vai para o cliente, ele vai validar essas opções. Então, a gente manda ali para ele 10, 15, 20 oportunidades numa primeira lista, de acordo com o que a gente selecionou. E as oportunidades que são aprovadas, elas passam por um crivo bem rigoroso. Né? A gente fala, arrematar é fácil. Vou ganhar dinheiro com isso? Vamos ver. Se eu conseguir vender esse imóvel. E como que eu vendo? Eu preciso de liquidez. E como que eu tenho liquidez no mercado? De preferência, se eu consigo posicionar esse imóvel um pouco abaixo do valor tradicional de mercado. Eu preciso ter margem. Né? Então, se eu tenho uma margem de negociação, esse imóvel ele é vendido de forma muito mais rápida. Então, o nosso principal passo é, primeiro, analisar se esse imóvel vai dar lucro. Né? Entender ali na parte de mercado, especificamente a análise mercadológica que a gente faz. Entender sobre a região do imóvel. É uma região legal? É uma região procurada? O prédio, né? Quando o apartamento ou a rua tem segurança, tem escola próxima. A gente geralmente define um público-alvo. Né? A gente trabalha bastante com imóvel popular, que a gente fala na faixa de arrematação ali de 100 até 350 mil. Então, quem busca por esse imóvel? É uma família, às vezes que tem filhos, busca um lugar que tenha escola, posto de saúde por perto, ponto de ônibus. Então, esse imóvel, ele atende o público-alvo da região? Ele tem o que as pessoas buscam ali? E o preço de mercado? Né? A gente está com um imóvel aqui, uma oportunidade para arrematar por 100 mil e a gente pretende vender por 200. Vende mesmo por 200? Então, a gente faz essa busca com corretores da região, a gente entra em contato com pessoas que conhecem a área específica para descobrir, a gente faz toda uma análise de metro quadrado, a gente tem cálculos e cálculos em planilhas para conseguir definir se esse é um valor justo de venda. Né? Aplicando um desconto, a gente coloca todos os outros custos que o cliente vai ter. Então, lembrando que arrematar não é só o valor do lance, né? Arrematar, ele traz vários outros custos embutidos que são obrigatórios. Você precisa pagar leiloeiro, na maioria das vezes. Você precisa transferir esse imóvel. Então, tem o custo de registro, de escritura, imposto de transmissão, né? O governo tem um pedacinho dele aqui também. Reforma, a gente sempre considera que esse imóvel ele precisa de reforma, porque nós não conseguimos ver por dentro do imóvel em 99% das vezes. Né? Então, a gente precisa considerar que esse imóvel precisa ser reformado. A gente sempre considera que o imóvel está ocupado, então a gente considera um valor de desocupação. Muitas vezes temos a grata surpresa dele não estar ocupado, mas a gente não considera isso. E, então, somado todos esses custos, né? Vai dar lucro? Se eu vender pelo valor que eu encontrei, com todos os custos, está positivo ou negativo? Está positivo. Deu certo? Então, análise de mercado, análise financeira positiva, a gente passa para análise jurídica, né? Só antes de você explicar a análise jurídica, o lucro, falando de lucro. Qual que é o lucro esperado de um imóvel que a gente arrematou? Olha, o que a gente vê hoje, né, é padrão de mercado de arrematação de imóvel e qual que é o padrão que a gente tem visto aqui, a média dos nossos clientes. A gente busca oportunidades que entreguem pelo menos 20% líquido de retorno sobre o investimento do cliente. Né? Então, o cliente ele faz o investimento, a gente descontando todos aqueles custos, né? Tudo que ele vai ter de custo. Se esse imóvel consegue, pelo menos ali nas nossas projeções, entregar pelo menos 20% líquido já de corretagem, de imposto, esse imóvel segue na nossa esteira. Né? Se ele entrega menos que isso, a gente descarta. Legal. Qual que é a média que a gente tem visto? Né? Então, tem oportunidades que entregam 20%, 25%, 30%, 40%, 100%. A gente já viu casos assim, lógico que não é a maioria, mas a nossa média hoje, né? A gente fez aí nesses últimos meses, a gente está com um total de 17 arrematações, com uma média de 31% de retorno líquido para os clientes, somando aí o total de todas as rentabilidades. Legal. Bom. Agora pode falar sobre a análise jurídica e seguir na esteira, vai. Com certeza vocês vão ouvir depois a nossa diretora jurídica, maravilhosa, que vai explanar um pouco mais sobre os detalhes da análise jurídica e tudo que a gente precisa observar, mas de uma forma bem simples, né? São 3 coisas principais que a gente precisa analisar. Primeiro, a matrícula desse imóvel, né? Eu tenho restrições, indisponibilidades que possam impossibilitar a minha propriedade? Eu consigo realmente ser o dono desse imóvel? É possível?
né? Então, existem diversos ônus que a gente consegue baixar de forma fácil, às vezes de forma não tão fácil, mas possível, e algumas coisas muito complexas, que levaria tempo mais do que o investidor está disposto a gastar. Então, aí a gente já faz um filtro. Tá ótimo, tá resolvível ou tá bem complexo? Se é uma coisa muito complexa... E pode não ter nada também. E pode não ter nada. Pode estar super fácil, a matrícula está perfeita, acontece. Se tiver muito complexo e o tempo que a gente vai gastar para resolver isso for muito grande, a gente simplesmente descarta esse imóvel, né? Porque o nosso cliente, ele é investidor. A intenção é que a não ser que o lucro seja absurdo. Nossa, a gente vai gastar 1 ano, 1 ano e meio para resolver isso aqui, mas você vai ter 90% de lucro, 200% de lucro. Compensa? Se compensar, beleza. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. Então, para uma oportunidade padrão, né, tem que ser um nível de resolução ok. Se for extremamente complexo, tem tanta oportunidade no mercado que a gente pula. Passa essa, vamos para o próximo. Simplesmente descarta. Descarta. Aí nós temos também o edital, que é a regra do jogo, né? O edital que dita tudo que a gente precisa saber de um imóvel. Ah, então ele vai trazer tudo prontinho para mim? Não, ele vai trazer a regra. Você que corra atrás das informações, né? Então a gente precisa fazer uma análise do edital minuciosa e análise de processos. Então, mas processo é só para imóvel judicial. Eu vou comprar imóvel da Caixa, não precisa analisar processo. Doce engano. Muitos imóveis da Caixa têm processos vinculados e muitas vezes piores do que os imóveis judiciais. Porque o judicial ele já é um processo que está em andamento. Você já sabe, começo, meio e fim. Em que pé que está aquilo, né? O extrajudicial, muitas vezes, não. Às vezes, começa ali uma ação anulatória, que você ainda vai ver o desenrolar disso, você ainda não sabe onde isso pode dar. Né? Então, é muito importante que a gente faça essa análise jurídica para aprovar o imóvel para arrematação. Aprovado, a gente faz toda a parte de participação desse leilão. Ainda? Essa aí é a parte A. Vai arrematar sozinho, super fácil. Tá na primeira parte da esteira, na primeira né? parte ainda, a gente nem começou a trabalhar direito. Mentira, já trabalha muito até aqui. A gente conseguiu arrematar, né? Que nem comprar, validou, a gente comprou, é fácil. A gente passa agora para a fase de pós-arrematação, que é dividida basicamente em 2 etapas. Etapa de regularização, que compreende regularização de documentação, para que esse imóvel vá realmente para o nome do cliente, e desocupação, para que a gente possa realmente entregar a chave do imóvel na mão do cliente. Desocupado e regularizado, esse imóvel vai para a parte de reforma e venda. Porque aqui a gente atua de ponta a ponta, entregando para o cliente já o produto final. E, para falar um pouco de reforma e venda, quem precisa explicar isso é o Thiago, que é o responsável aqui por toda essa parte aqui na empresa. Muito bem. Então, eu vou começar perguntando para o Thiago. A Bárbara falou para a gente da esteira até a parte de regularização do imóvel. E aí, depois que ela e o time dela fizeram o show, entra o seu. Como que funciona o processo de reforma? Leva muito tempo? Não leva? São reformas muito complexas? O que você tem tido de experiência aí nos casos que você tem assumido? Isso varia bastante de acordo com cada imóvel. Tem imóvel que é muito simples, tem imóvel que é mais complexo. Então a gente tem primeiro assim, uma visão um pouco diferenciada do mercado. A maioria das pessoas que arrematam imóvel em leilão tem uma cultura de maquiar o imóvel, dar um tapinha e colocar para vender rápido. Tá? Que isso é bom? É bom, gasta pouco dinheiro na reforma. Porém, você pode estar deixando um lucro na mesa. Então a gente tem uma visão de deixar o imóvel na melhor forma possível para que a gente consiga vender pelo melhor valor possível. Então a gente investe um pouco mais de tempo, investe um pouco mais de dinheiro na reforma para aumentar o valor de venda do imóvel. Aí esse é um diferencial que a gente tem. E aí, a gente pega imóvel de todo tipo. Então tem imóvel que a gente pega que ele está pronto, tem nada para fazer, nada, absolutamente nada. Pegar, dar uma limpeza e vender. A maioria dos imóveis é uma reforma simples, uma pintura, uma correção de defeito, algum piso ali que soltou, colocar uma pia, coisa do tipo. E tem imóvel que tem uma reforma complexa. Tem, por exemplo, imóvel que já foi reformado e mal reformado. Então a gente tem que desfazer o que foi feito e fazer bem feito. Muitas vezes a gente pega imóvel na planta, no contrapiso, igual entregue na planta, né? No contrapiso, sem pintura, sem massa na parede, sem nada. Então são reformas um pouco mais demoradas. Mas em média, sim, dá para fazer uma boa reforma num período de 3 semanas a 1 mês. Alguns imóveis exigem, além da reforma, tem a oportunidade de fazer construção.
Um exemplo, a gente tem uma casa que ela tem um espaço grande de quintal. Então a gente decidiu construir uma área gourmet ali. Então já é uma coisa um pouco mais complexa, precisa de um projeto, precisa de aprovação, acaba demorando um pouquinho mais, até uns 2 meses. Mas tudo isso é alinhado com o cliente está ciente do que a gente vai fazer. Se for a opção dele simplesmente pintar e colocar para vender, é a decisão do cliente. Legal. E tudo isso aumenta o lucro, né? Se eu não me engano, existe um cálculo que é feito, né? A cada R$1 que você investe na melhoria de um imóvel, você tem tantos reais de volta. Exatamente. Na nossa visão, para ser interessante o investimento na reforma, para cada R$1 investido, eu preciso aumentar R$2 o valor de venda. Então, por exemplo, se o imóvel cru ele vende por 200 mil, se eu investir R$10 mil na reforma, ele tem que vender por pelo menos 220 mil. Aumentar em 20 mil o preço de venda. Legal, muito bom. Tiago, e tem como fazer esse processo que você faz em paralelo com algum processo que a Bárbara faz? Para agilizar ali a... Sim. Na última etapa, né, que é a regularização, que é a desocupação e registro do imóvel, a parte burocrática. Se o imóvel já estiver desocupado, a gente já vai fazendo a parte de reforma junto com a parte de cartório, impostos, essas coisas. Tá. A única coisa que a gente não consegue atuar é enquanto o imóvel está ocupado. A gente tem que esperar a desocupação para começar a parte de reforma. O que precisa especificamente para começar? Você precisa ter uma escritura? Como que é? Não entendi? Para começar esse seu projeto, você precisa ter o quê? Uma escritura do imóvel já no nome do cliente? Precisa ter uma ATR que chama? Eu não sei, a ART, ART? Eu não sei o que você precisa mexer para... Tá, o que eu preciso de fato... Eu não sou engenheiro, galera, então eu não sei, tá bom? Estou perguntando aqui para o especialista. O que eu preciso de fato é o imóvel desocupado. Tá. Então, assim, enquanto está correndo documentação, parte de regularização, o imóvel está desocupado, eu já entro. Então, o que eu faço especificamente? Imóvel desocupou, no dia seguinte ou no mesmo dia eu estou lá fazendo as medições, medindo cada ambiente, anotando cada ponto específico que vai ser feito em cada cômodo do imóvel. Então, eu chego na sala, olho ali, precisa pintar aqui, precisa corrigir esse teto que foi mal feito, precisa trocar essa luminária, trocar essa tomada. Vamos para a cozinha. Cozinha, a pia está legal, vamos manter ela, mas a torneira não está boa, então a gente troca a torneira. Então, eu faço isso em cada ambiente do imóvel. E depois vem a fase, né, de cotação. Orçamento de mão de obra e de materiais. Então, orçou as duas coisas. Tem uma visão macro ali, mais ou menos. A reforma no total vai custar X mil reais. Aí eu sento com o cliente. Cliente, sua reforma vai custar isso, eu vou fazer X, Y, Z. Você está de acordo? O cliente dá o ok dele, aí a gente começa a fase de execução. Contratar o profissional de fato e comprar os materiais. Legal. E aí vem a parte de execução do profissional, né, do prestador de serviço. Com o material em mão, ele vai executar a reforma, finalizou, limpeza e parte para venda. Bacana. E aí, finalizado então o processo da reforma, entra, como você falou, na fase da venda, né? Sim. Como funciona dentro da ALC esse processo da venda? Dentro da empresa, a gente tem o registro, né, de corretor de imóveis, o registro no Cresce. Então, a gente mesmo trabalha com a venda, faz algumas parcerias com alguns corretores de imóveis também. Mas o que a gente gosta de fazer, de fato, é trabalhar a venda através de tráfego pago na internet. Instagram e Facebook. Então, existem portais, né, Zap Imóveis, Viva Real, OLX, que os imóveis podem ser anunciados. Mas, na nossa experiência, o que traz mais resultado é o tráfego pago. Então, a gente vai no imóvel já pronto, já limpo, faz fotos, faz vídeos, faz algumas edições, né, faz os criativos e coloca isso para ser anunciado, principalmente no Instagram. Muito e aí, os interessados chegam até a gente conversa, marca as visitas, e aí entra a atividade normal de um corretor de imóveis. Leva lá para fazer a visita, se for um financiamento, a gente providencia o financiamento também, até finalizar a venda. Legal. Acho legal acrescentar que nem a gente falou, no momento que a gente vai fazer a compra desse imóvel, a gente define o público-alvo, né? Então, na hora da venda, a gente sabe o público que a gente quer atingir. Então, quando a gente faz toda essa configuração ali nas plataformas para conseguir... Quando você vai fazer a campanha? Para fazer a campanha, a gente faz uma campanha muito direcionada, tanto para a região quanto para público. Então, vem para nós pessoas que realmente têm interesse de comprar um imóvel naquela região, naquelas condições. Legal, muito bom. E aí vendeu o imóvel, começa tudo de novo. Começa tudo de novo, exatamente. Eu acho que vale complementar mais uma coisa também, nesse gancho que a Bárbara falou, que a venda ela é direcionada para um público. A reforma também ela é direcionada para um público. Então, o imóvel mais popular é um imóvel que ele pega muito pelo preço.
eu não posso assim, investir muito em Rebuscar reforma, demais. porque o público comprador não está disposto a pagar por isso. É um imóvel popular, a pessoa vê muito a parcela. Consigo pagar uma parcela de tantos por mês. Então, se eu coloco muita coisa ali, móvel, muita coisa muito sofisticada que aumenta o custo, vai aumentar o valor da parcela e muitas vezes vai afastar esse comprador. Pela ponta contrária também, o imóvel de alto padrão, o comprador está lá, ele quer ver uma coisa luxuosa, quer ver uma coisa muito... Mais que requintada. cresça aos Bem olhos, feita, né? requintada, exatamente. Então ali a gente tem que colocar materiais de melhor qualidade, colocar mais materiais, mais coisas, mais itens decoração, essas coisas, porque vai influenciar na compra dele. Legal. Legal, dá para ver que o trabalho da Alck, ele foca nos detalhes, né? Exato. Então, desde o início do processo até o final, cada detalhe é pensado para que o projeto seja um sucesso, né? Muito legal. E como que o cliente acompanha todo esse processo, todas essas etapas do processo? Como que é a comunicação com o cliente? Ele chega até aí no imóvel, ele fica por dentro da reforma, ali durante a arrematação, qual que é a comunicação que é feita para ele? Ó, agora é a surpresa, né? O pulo do gato. A Alck, ela trabalha no modelo em que nós temos assessor, né, de investimento, então é um assessor que acompanha o cliente de ponta a ponta. Então o cliente ele não precisa ter o relacionamento com todas as pessoas da esteira, Todas as áreas, com né? as áreas Senão ele ia ficar operacionais, porque maluco ficaria também, né? inviável, ele ficaria doido, a gente bota o cliente doido. Então ele tem uma pessoa que é o foco dele de atuação. A pessoa que vai apresentar para ele as oportunidades, que definiu com ele aqueles primeiros parâmetros e que vai comunicar ele de todos os passos. Além disso, a Alck ela tem, finalizando agora, uma plataforma exclusiva de Não falei isso? Não, o balanço aqui. Ah, tá. Corta, tá? Daí Eu tô volta. tentando te tocar aqui, desculpa. Além disso, volta no além disso. Além disso, a Alck conta com uma plataforma exclusiva de acompanhamento dessa carteira de investimentos, né? Então, hoje, quando você investe no mercado financeiro tradicional, você compra ali fundos, renda fixa, ações, você consegue, com o seu celular, entrar ali no seu aplicativo e acompanhar onde está o meu dinheiro, como é o meu investimento, está dando lucro, está dando prejuízo. Você tem um ativo financeiro na sua mão, né? E o mercado imobiliário, até então, é um mercado muito tradicional, que para você ir atrás de um imóvel, você tem que ir atrás de um corretor, você tem que conhecer a região. A Alck, ela desmistifica isso e traz o investimento para o cliente de uma forma muito simples, né? Muito segura e muito transparente. Ele tem acesso a um aplicativo em que esse imóvel que foi arrematado fica disponível para ele na carteira de investimentos e ele acompanha todo o passo a passo desse imóvel de forma digital. Então, ele vê o imóvel arrematado, a gente tem todas as previsões de pagamentos, né? E depois os custos reais, por exemplo, nós estimamos gastar 4 mil de desocupação, já estava desocupado, não teremos mais esse custo. Né? Então, esse lucro do cliente ele vai aumentando ali de forma automática, ou diminuindo um pouquinho às vezes também. Tivemos uma expectativa de reforma de 15 mil, gastamos 18. Então você tem dentro da plataforma uma projeção que é feita inicialmente. Exatamente. E na medida em que o projeto vai avançando, essa projeção vai sendo atualizada em tempo real. Em tempo real. Então o cliente ele acompanha tanto fotos, vídeos do imóvel, né? O Breno falou, tem cliente que quer ir lá ver? Olha, eu achei que mais gente fosse querer ver o imóvel que arrematou, viu? Não é todo mundo. Tem cliente que nunca viu. Fala, olha, manda uma foto, manda um vídeo. Deixa o Thiago ir lá, já tá bom. Quantos, Thiago, diria foram com que você? é a maioria, né? O cerne da empresa é transformar o investimento imobiliário em um ativo financeiro. Que é o cliente colocar o dinheiro e tirar o dinheiro no fim do processo. Então, tem clientes que gostam de visitar o imóvel, dar uma olhada, conversar com o pedreiro, com o pintor. Dá um espetáculo ali na Dá reforma. um espetáculo na reforma, o que faz, o que não faz. Mas a maioria deles, diria aí, uns 80%, não chega nem a visitar o imóvel. Só vê fotos e vídeo. Tem o perfil, né? Que vocês falaram. Sim. Vieram do mercado financeiro. São então, investidores. Depois que vocês fizeram os investimentos pessoais de vocês, validaram o processo, começaram a oferecer esse produto para os clientes, né? Então eles têm perfil de investidor e não de empreendedor, né? Não de estar dentro do negócio e tal. Eles têm esse perfil de investidor de mercado financeiro, né? E de imóvel na planta, né? Quem compra imóvel compra na planta, não existe imóvel. Então, o investidor ele está acostumado a não ver o imóvel. Ele sabe que vai ficar pronto daqui 5 anos e eu vou só pagar enquanto isso. Então, para eles não é uma coisa tão diferente, né? Apesar de poder ir, né? Já está pronto, pode ir, mas tem gente que prefere não ir. Legal.
quero ver o dinheiro no bolso, que é o que mais me interessa. Exatamente. E qual que é o receio que as pessoas têm para entrar nesse mercado de leilão imobiliário? Que creio eu que deve ter um monte de medos, mitos, né, que podem até afastar um pouco as pessoas desse mercado. Eu vou até fazer um acréscimo na pergunta dele. Não só o medo de entrar no mercado, mas o que vocês percebem de receio das pessoas na hora que elas buscam uma assessoria? Porque eu vejo o seguinte... Tem um monte de gente falando sobre isso na internet, tem um monte de advogado falando que faz, enfim. Qual é o receio que as pessoas têm de entrar no mercado e o receio de pegar uma assessoria? Tá, então a primeira, o receio de entrar no mercado. Eu acho que todo mundo que estuda um pouquinho sobre leilão, mesmo que de forma superficial, entende que o potencial de retorno é absurdo, comparado a investimentos tradicionais. Então, quem vê isso fala, nossa, realmente um potencial de me gerar lucro e multiplicar meu patrimônio. Então, a pessoa fica coçando para entrar. Eu quero fazer isso, eu quero participar. Vejo casos que deram certo, né? Meu primo arrematou, não sei na onde, deu certo. Só que é complexo. Então, muitas pessoas, ao invés de arrematar um imóvel, arrematam um pesadelo, né? Elas herdam dívidas, elas têm problema com desocupação, com processos gigantescos. Então, o medo é de será que vai dar bom ou que vai dar ruim? Será que eu vou dar conta sozinho? Será, né? Conseguir fazer ali uma avaliação. Minimamente conseguir ler um imóvel simples, sem processo, talvez conseguir fazer essa análise. Mas e na hora de desocupar? E se a pessoa quebrar tudo? Ou se ela não quiser sair, será que eu consigo tirar a pessoa? Então, acho que são medos de se ela vai conseguir, no final das contas, ter o imóvel para ela. Né? Eu vou conseguir ter o imóvel no meu nome e desocupado? Né? Que sim, com certeza. Se você estiver bem assessorado, isso é resolvido de forma muito tranquila. Só que a gente fala muito de lei, né? Muitas coisas estão dentro da lei e o brasileiro, em geral, não tem o costume de entender a legislação. Então, por falta de conhecimento, eu acho que as pessoas às vezes ficam com muito receio. Né? Aí você perguntou, então qual o medo delas? Se elas têm receio, por que não contrataram um profissional especializado? Né? Por que elas têm esse medo? Eu já vi alguns casos reais, né, de pessoas que falaram com a gente, e o medo é dividir o lucro. Que eu já encontrei. Ah, mas eu vou ter que pagar para vocês uma parte, né? Mas se eu arrematar sozinho, o lucro é maior. Com certeza, se você arrematar sozinho, o lucro é maior. Porém, se tiver problema, o prejuízo é o triplo, o quadro, não tem nem comparação do limite do que você pode ter que pagar. Né? A gente viu um caso recente de uma pessoa que procurou até uma colega que fez uma arrematação ali na casa dos 100 mil reais, projetava vender o imóvel por 200 mil e teria um retorno líquido aproximado de 30 mil reais. Só que descobriu que o imóvel tinha uma dívida de 250 mil, que ele arcou com a dívida. Então ele entrou num desespero de agora o que eu faço? Eu quero cancelar essa arrematação e em grande parte dos casos isso não é possível. Né? Você cancelar, você arremata, você tem que arcar com o lance que você deu. Com a responsabilidade e que você assumiu. com os ônus que vierem com esse imóvel. Nesse caso, ele conseguiu ainda cancelar a arrematação, mas ele pagou advogado, processo e perdeu a comissão do leiloeiro. E era algo que ele podia ter evitado então, se tivesse exatamente. feito um trabalho preliminar melhor. Né? O valor que ele gastou para consertar, e ele deu sorte de ter conserto dessa vez, foi muito superior ao valor que ele teria que repassar como uma comissão para uma assessoria especializada. Então, é aquilo, é a frase padrão, né? O barato sai caro. Né? Então, quando você quer realmente ter o maior lucro possível, então invista pelo menos em você. Estude e se aprofunde para ter certeza do que você está fazendo. Bom, Bárbara, dito isso, quais são os diferenciais que a Alck traz para o mercado de leilão imobiliário? Além do lucro, obviamente, praticidade, segurança e tempo. Praticidade porque o cliente ele não precisa se envolver em nenhum desses processos, que são vários processos complexos, né? Então, ele já entende qual é a oportunidade, se ela vale a pena ou não, e a gente segue nessa esteira. Segurança, principalmente porque ele pode participar de um imóvel que já foi minuciosamente avaliado e validado. Então, ele está tranquilo de que se existe algum risco ali, esse risco já foi discutido e avaliado se vai ser seguido ou não. E principalmente tempo, porque participar de leilão leva tempo.
né? Não só Imagino. tempo para você escolher as oportunidades, porque esse é uma das partes que mais tomam tempo realmente da equipe, buscar e caçar. A gente fala que é uma caça ao tesouro, você tem que caçar oportunidades. Tem muita oportunidade que ela está muito boa e isso vira foco de muita gente. Então a disputa ela aumenta muito e perde o sentido, porque a nossa intenção é arrematar com desconto, não a valor de mercado, né? E também a participar do leilão propriamente ali, você precisa dispor de tempo. Tem leilão que acontece, começa às 10 da manhã, termina às 4 horas da tarde. Tem leilão que acontece durante um dia quase todo, uma tarde inteira. Então, você precisa acompanhar. Eu tenho leilão, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta. Você vai ficar a semana inteira, do meio-dia às 5, participando dos 5 lotes que você tem que participar dessa semana. Você tem esse tempo? Você tem tempo para fazer isso? Então, a gente tem uma equipe especializada ali na parte de lances e de arrematação e a gente faz tudo isso para o cliente. Então, o que ele precisa? Muitas vezes a gente precisa de uma validação, de um login e senha, um token. Então, a gente só entra em contato com o cliente em momentos pontuais para que ele forneça essas informações e a gente realize o lance desses imóveis. Às vezes, o cliente ele quer dar o lance no imóvel. Pode. Até pode, né? Tem cliente que quer participar. A gente não aconselha, porque a gente tem estratégias de lance, a forma, o tempo, quando dar esse lance, que às vezes o cliente, a gente não consegue transmitir isso para o cliente de forma tão fácil. Então a gente fala, quer acompanhar? Entra aí no site, fica acompanhando se você puder, mas deixa que a gente execute o lance, porque a gente tem uma estratégia muito mais assertiva de como fazer isso. Então o tempo que ele ganha é na escolha da oportunidade, na validação da oportunidade, no leilão propriamente dito e em todo o processo que vem depois, né? Exato. Que seria A desocupação, toda a parte burocrática, cartório, eu preciso entrar em contato com esse ocupante, a gente precisa notificar, às vezes fazer visita ao imóvel. Parte de reforma, então, toda a dinâmica de ir até o imóvel, né? O Thiago fala, qual o tempo que você economiza para o cliente aí na parte de reforma? Varia bastante, né, de cada imóvel, mas diria assim que pelo menos uns 3 dias de trabalho. Um dia para fazer toda a coleta de informações, um dia para fazer as cotações, orçamento, buscar os materiais, fazer a compra dos materiais e um dia para finalização. Depois que o profissional entrega o imóvel já finalizado, ainda tem os detalhes para acertar, algumas finalizações para o imóvel estar perfeitamente apresentável para venda. Mas eu acho Isso... que você está sendo modesto, né? Porque Eu ia falar você tem isso. equipe. Se a pessoa está fazendo sozinha, ela tem que acompanhar a obra, ela tem que, né? Tem o... Então, contratar a pessoa. Pelo menos 3 dias. Porque eu tenho equipe, tenho meu pedreiro de confiança, que eu passo o endereço, ele vai lá, ele executa tudo. Tenho o meu pintor, que ele vai lá e executa tudo. Agora, realmente, se você vai contratar uma pessoa que você não conhece, você vai estar aqui no dia a dia. É o serviço de um acompanhamento de obra que o arquiteto fornece, por exemplo. Tem que passar na obra 2, 3 vezes por semana para acompanhar o serviço, para ver se está sendo realmente feito da forma. Uma parede no lugar que você... Pra ver se não fizeram o serviço errado, para ver se o profissional realmente está indo lá todo dia, que é uma coisa que acontece muito. Você contrata um prestador e às vezes ele falta, ele não vai. Então, se você não está no dia a dia, você não está sabendo o que está acontecendo e acaba atrasando, né? Então, nosso negócio é investimento. O lucro, ele muito provavelmente ele vai ser o lucro financeiro, né? Em reais vai ser o mesmo. Só que se eu tiver esse lucro em 2 meses, se eu tiver esse lucro em 3 meses, meu resultado é diferente, né? Então, quanto antes a gente conseguir finalizar todo esse processo, é melhor. Então, no fim das contas, ele pode dedicar o tempo que ele vai economizar no lazer dele, com a família dele, com os filhos, com o trabalho ou com qualquer outra coisa que ele deseja. Qualquer outra coisa, gerando receita lá no trabalho dele para usar esse dinheiro e comprar mais imóvel de leilão. Até porque, pelo que eu entendo, todas essas etapas do processo, elas são feitas nos horários comerciais. Exatamente. Se a pessoa não terceirizar, ela vai ter que matar o trabalho ou fazer algo do tipo para conseguir fazer isso, certo? Exatamente, principalmente a fase de regularização do imóvel, né? Buscar imóvel você consegue buscar de noite, entra de madrugada, mas a hora que você participar do leilão, horário comercial, e arrematou toda a parte de regularização, você tem que falar com o cartório, falar com a prefeitura para pegar a guia de TBI,
Às vezes, tem que ir fisicamente num cartório levar documentação. No horário comercial, das 9 às 5. Então, por mais que seja, alguns cartórios hoje agilizam bastante, tenha essa etapa burocrática que vai gastar o seu tempo ali. Então, se você é um médico, você é um engenheiro, você é um empresário, você está tirando o foco da sua profissão para fazer uma outra coisa. Então, a gente faz isso por você. Você continua ganhando dinheiro na sua profissão e a gente faz você ganhar dinheiro com o imóvel sem você investir o seu tempo ali. Legal. Boa, muito bom. E quais as dificuldades que a gente mais encontra recorrentemente nas etapas do leilão? O que é mais comum de dificultar um pouco esse processo? Olha, uma das coisas que mais dificultam é a concorrência. Então, a gente às vezes encontra excelentes oportunidades, super validadas, que o pessoal não tem noção do que está fazendo e compra, às vezes, acima do valor de mercado. Então, hoje, a gente busca muito opções que não são tão visíveis para as pessoas. Até um pouco mais enroscado, um imóvel judicial, ou então que tenha ônus da matrícula, coisas que afastam um pouco a concorrência, porque como esse mercado está muito em alta, as pessoas elas querem comprar, pelo que eu estou percebendo, às vezes a qualquer custo. Elas querem, às vezes, ter o prazer de arrematar? Não sei. Porque lucro mesmo não vai ter, né? A gente vê lances ali que são exorbitantes. Então, como o mercado cresceu muito, a concorrência também cresceu. Então, ter estratégias para participar de leilões que realmente vão trazer lucro, esse é o nosso maior desafio. Tá, legal. Além da concorrência, eu diria que tem outros 2 fatores também, assim, que acabam dificultando a arrematação, que é o levantamento de débitos, né? Juntamente a condomínio e prefeituras. Perfeito. Por questões de LGPD, por leis, por regulamentos internos, assim, tem alguns imóveis que é extremamente complexo você conseguir levantar qual é o débito daquele condomínio. Tem prefeituras que não informam também qual é o débito de IPTU. Então, isso acaba, assim, para quem não tem uma assessoria. Para quem não tem a assessoria, não tem o conhecimento, ou você assume o risco de comprar sem fazer essa análise, ou você acaba ficando de fora porque você não consegue levantar esses dados. Você falou sobre a questão da concorrência. E aí eu queria, até para a galera que está ouvindo a gente, entender mais ou menos como funciona a complexidade na hora de você buscar uma oportunidade. Como que funciona o funil? Assim, para você conseguir arrematar um imóvel, quantos imóveis você precisa avaliar, analisar? Quantos imóveis... Enfim, como que funciona? Você tem esse número? Sim. Hoje, a nossa média é de mais ou menos 50 imóveis que a gente coloca em análise. A gente filtra, em média, umas 20 oportunidades dessa, que o cliente valida e que vão realmente para arrematação, em torno de 5 para a gente arrematar um. Então, a cada um arrematado, a gente analisou pelo menos 50 imóveis. Então, o fluxo de trabalho é gigantesco. Então, a gente tem uma equipe dedicada para isso, para fazer toda essa etapa e filtrando esses imóveis até chegar naquela oportunidade que realmente faz sentido. Legal. Isso a gente pode dizer também que é um diferencial da ALC, né? Exatamente. Quando a gente fala de um advogado, como a gente tinha dito, normalmente ele trabalha sozinho, tem um assessor, alguma coisa assim. A ALC tem uma equipe em cada uma dessas etapas para realizar tudo isso. É isso mesmo? Isso. Para a gente ter sucesso na arrematação, eu digo que a gente precisa de volume de participação em leilão. Tem gente que fala, nossa, mas eu estou tentando arrematar há mais de 1 ano, há 2 anos e não consigo. Ok, quantos imóveis você está analisando? Está colocando no topo do seu funil para que você chegue a uma quantidade legal de participações. Né? Então, se você participa de 1, 2 leilões, você vai arrematar daqui 6 meses, 1 ano. Então, a gente participa de 15, 20, 30 leilões, né? Para conseguir arrematar 5, 6. Então, o volume é muito importante, o volume de análise. Uma pessoa que não tem esse fluxo, ela vai meio que contar com a sorte. Com a sorte e com o tempo. Vai demorar mais. Vai acontecer, né? Se ela for persistente, ela vai acabar arrematando, mas vai demorar muito mais. E só o tempo que ela perdeu tentando arrematar o imóvel, ela já podia ter arrematado, reformado, vendido e começado novamente. Legal. E agora, em relação à parte financeira, Bárbara, como que está esse mercado hoje para você arrematar imóvel? Quanto que você precisa ter de bala na agulha para comprar o seu imóvel, um imóvel inicial ali, né? Ele aceita financiamento, não aceita? Como que está o mercado hoje para quem queira arrematar um imóvel? Se a gente vai falar de parte de pagamento, né? Como que eu faço para arrematar um imóvel? A gente tem 3 possibilidades.
Então, hoje, falando em imóveis extrajudiciais bancários, os imóveis podem ser comprados de forma à vista ou financiados. Tanto a Caixa como outros bancos oferecem financiamento de alguns imóveis. Então, não são todos que podem ser financiados, né? Mas os que podem trazem um lucro muito grande para o cliente. A Caixa, por exemplo, os imóveis que ela aceita financiamento, ela pede 5% de entrada. Então, você vê que se você tem que disponibilizar do valor do lance somente 5% do seu bolso, o volume financeiro que você precisa acaba sendo menor. Já nos imóveis judiciais, a gente tem a figura do parcelamento, né? Não é um financiamento. Para ser bancário, né? Financiamento bancário, você precisa estar com um nome limpo, tem que ter um score legal. E a pessoa fala, putz, estou no Serasa e queria arrematar um imóvel financiado. Financiado não dá, mas parcelado tá. Porque para um parcelamento judicial, você não tem análise de crédito. Então, a pessoa pode estar meio enroscada ali com alguma coisa e querer realmente fazer essa arrematação, que é possível. Lógico que quanto mais dinheiro a gente despende, menor ali o percentual de lucro que a gente tem naquela oportunidade. Então, arrematar imóvel financiado é legal? É super legal, né? Mas quanto? Quanto eu preciso ter, né? A gente sempre fala para o cliente começar com uma oportunidade um pouco menor. Então, a arrematação que inicie de 100 a 300 mil reais de valor de lance, né? Então, o valor de lance não quer dizer que é o valor de custo que você vai ter. Tem vários outros custos. Para você arrematar um imóvel hoje desses mais populares, precisa ter pelo menos ali uns 100, 150 mil em conta para bancar um imóvel financiado, né? Tanto o valor de lance, reforma, desocupação, para você ficar tranquilo. E a parcela mensal, porque se você financiou, você passa a ter um custo mensal. Até a venda, né? Até a venda, né? Que ela pode ocorrer, a gente sempre coloca um prazo médio de 12 meses, mas ela pode ocorrer em 14, 18, não é o que a gente tem visto. Como pode ocorrer em 3, 6 Como meses. pode ocorrer em 3, em 6, que já aconteceu, né? A gente tem caso prático de venda em 6 meses. Então, a pessoa ela não pode contar que 12 meses é o dinheiro que ela tem na vida. Ela tem que ter uma margem, né? Porque o risco desse negócio é justamente tempo. Em quanto tempo eu vendo? Então, ela precisa realmente dispor, vamos dizer ali, pelo menos uns 150 mil reais, a gente já consegue arrematar alguma oportunidade de forma segura financeiramente. Que traz aí na média esses 30%. Que a traz, mais na pra média, ela no 30% final da desse operação. retorno sobre o valor que ela investe. Legal. Exatamente. Bom, legal. É isso, gente. A gente vai chegando ao fim, infelizmente. Tinha muitas outras perguntas que eu queria fazer, mas o tempo já está dando aqui. Bom, como é que faz para as pessoas contratarem a Alck para arrematar o seu primeiro imóvel? Vocês nos encontram no Instagram e no nosso site oficial. Então, o Instagram é @auc.leilões ou o site aucii de aucinvestimentosimobiliarios.com.br. Bacana. Lá vão ter todas as informações e os contatos para serem Exatamente. iniciados. Bacana. Bom, queria agradecer vocês. Muito obrigado. Acho que é um conhecimento riquíssimo que a gente entrega hoje para quem quer aprender sobre leilões de imóveis. Obrigado, Bárbara. Eu agradeço a participação, espero ter contribuído um pouquinho aqui. Tá joia. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite, Breno. Rodrigão, tudo certo? Quer deixar alguma palavra final aí? Não, só queria agradecer também a presença do Thiago e da Bárbara. É sempre muito bom ouvir vocês, porque é muito conhecimento acumulado e eu espero que a galera de casa aí tenha gostado. Um grande abraço para todos aí e até a próxima. É isso aí, até o próximo episódio, que a gente vai trazer a nossa diretora jurídica, a Cíntia, que vai falar muito sobre a parte que é um pouco mais complicada dos leilões imobiliários, que a Bárbara já deu aqui alguns spoilers, mas ela vai desmistificar a desocupação, essa parte jurídica, como são os processos dos imóveis. Então não perca o próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!